ela, às vezes, aprendia com ela a fazer crochê, tricô, era iniciada no circuito da feminilidade cultural, né? Aprendia a fazer uma comida, tal. E o menino era iniciado na masculinidade cultural. Hoje isso se perdeu de uma maneira assim bastante pesada, dando origem à dificuldade de uma identificação sexual cultural. E aí a identificação sexual, sem a repressão, sem a sublimação e sem a cultura, ficou a cargo de cada um. Cada um vai poder agora fazer ou montar a sua própria escolha. A identidade cultural, afetivo-sexual, vai fazer, então, com que a gente precise ter alguma referência para a nossa sexualidade. Então, vocês vão ver aí fora, agora na sociedade contemporânea, o surgimento de tribos, pequenas tribos, grupos, gangues, de meninos, meninas, meninos e meninas, que vão tentar criar de uma forma mambembe, de uma forma frágil, uma identidade social para poder povoar, para poder regar com a sua sexualidade. Então nós temos lá os punks, os darks, os gays, as dykes e tudo mais que vocês já viram aí, os pit boys, as patricinhas, os mauricinhos e tudo mais. Nós não temos mais capacidade de construirmos uma identidade psíquica. Então a gente constrói uma identidade social. O que você é? Eu sou punk. E qual é a sua sexualidade? Não defini ainda. Eu sou tudo e eu não tenho ainda uma definição. Não sei ainda o que eu sou. Outro dia um menino que se veste de preto, que põe anéis no nariz, na língua, na orelha, ele dizia que agora ele vai ser bissexual. E o que é bissexual? Bissexual é que ele pode ter um homem e uma mulher como parceiros. Às vezes os dois juntos, às vezes em separado, e vai depender de como ele estiver no dia, do jeito que ele estiver se sentindo. Mas, ele é um punk. Percebe? Ser punk é acima de ser homem, mulher, bi, tri, homo, hétero. Ele é um punk. E a sexualidade, então, fica estabelecida, ou fica passeando no meio dessa sociedade punk. O que surgir, ele faz. O que é você? Eu sou um pit boy. Eu tenho um braço que é maior que minha coxa, sei lutar jiu-jitsu, eu sou forte e raspo minha cabeça para ninguém puxar meu cabelo e vou bater em todos os homens. Por quê? Porque esse pit boy é um sujeito que ainda está lá com 24, 25 anos de idade, mas ainda sem a definição da sua sexualidade. Então, é um sujeito com uma identidade social e com medo terrível que ele não consiga pôr alguma repressão no seu sentimento homossexual. E aí vem a sua violência, sua agressividade e tudo mais. Ele também faz parte de uma geração cuja única identidade é a social. A família é ainda hoje o único recurso que nós temos para construir uma identidade psíquica, o único recurso. Provavelmente, daqui a uns anos, nós vamos ter que substituí-la também por outra instituição. Mas ainda é a família que pode dar uma identidade psíquica para o seu filho. Ainda é a família que dá o nome, ainda é a família que pode fazer esse movimento frente à sexualidade, frente à identidade, frente ao apoio para uma escolha. Mas, como vocês têm visto, a família também é uma instituição que começa a entrar em falência. Pouco a pouco ela começa a deixar de existir. Eu tenho hoje crianças que estão com... Eles têm 3 famílias. Tem a família de onde eles vieram, a família do segundo casamento do pai, do terceiro casamento do pai, do segundo casamento da mãe, que veio com outros filhos, e aí ele não sabe muito a quem ele pertence. Mas ainda ele consegue falar a palavra mãe. Mãe.
ainda consegue dizer isso, mas alguns já chamam a mãe pelo nome, o pai pelo nome, e já perderam essa condição de pertinência. Não pertencem muito a nada. Então, tem que pertencer a um grupo, tem que pertencer a algo que lhes dê pelo menos uma identidade social. Em 1980, o maior antropólogo que esse planeta já teve, chamado Gregory Bateson, ele nos disse que nós vivemos não de acordo com a nossa identidade psíquica, nem de acordo com a nossa identidade sexual, nem de acordo com a nossa identidade social, mas de acordo com a nossa identificação psicopatológica. Então ele diz, não adianta a gente ficar discutindo essa história de homo, hétero, bi, tri, ou se esse cara é engenheiro, médico, isso, aquilo. O que importa é a quem ele se liga, a quem ele se liga, com quem ele se casou, quem ele namora, com quem ele está. Este é o sujeito, este é o sujeito. A quem ele pertence, este é o sujeito. O resto, se ele é engenheiro, se ele é homossexual, se ele é heterossexual, isso não importa. Importa é com o que ele se identifica. E aí nós vimos, no decorrer agora dessa década, o aparecimento desta coisa, desta ausência de identidade pessoal. O padre pedófilo, o pastor que transava com as suas consulentes lá dentro do... o médico, pediatra, pedófilo e o dono da lei que trai a lei, que não usa a lei para si. Nós começamos a ver que não é o título que dá a identidade. Qual a identidade que a sociedade contemporânea exige de nós agora? Nossa sexualidade? Nossa estética? Se vocês andam pelas cidades aqui desse país hoje, vocês já devem ter visto quantas clínicas de estética nós possuímos. Milhares, milhares e milhares, que prometem emagrecimento, prometem cirurgia plástica e prometem coisas. Por quê? Porque nós temos que viver o aqui e agora, e o aqui e agora só pode ser vivido pelo estético. Esta exigência que o social faz para que a identidade social seja estética. A ausência de recursos psíquicos faz aparecer uma coisa que Melanie Klein chamava de identificação projetiva. O que é identificação projetiva? É eu colocar no outro, projetar no outro aquilo que eu estou sentindo de ruim dentro de mim. E aí nós temos uma sociedade que não tem vizinho, tem poucos amigos. Na escola, só tem identidade quem pertence aos grupos, às gangues. Quem não se identificar com nenhuma, está perdido, vai ser excluído. Tá? No século XXI, quando nós estamos falando em inclusão, nós ainda falamos do negro, do japonês, agora nós falamos do muçulmano, nós falamos do judeu. Quanto mais nós tentamos imaginar que o politicamente correto deveria ser o vivido por todos nós, mais nós aumentamos a exclusão. A exclusão. Então, gente, eu queria concluir tudo isso. A morte, a crise do gênero, não é uma crise solitária, não é uma crise única, não é o gênero que está em crise, não é a questão de ser homem ou ser mulher. O que está em crise é o processo básico de identificação, a formação de um eu, a formação de um ego, a formação de uma crítica pessoal que permita com que, no auge da angústia, algum de nós possa fazer uma poesia. No auge da angústia, algum de nós possa fazer um quadro. No auge de angústia, algum de nós possa se apaixonar. A paixão é decorrente da angústia e é uma sublimação. Então,
não existe o aparecimento das dykes, dos mikes, dos gays e das lésbicas. Isto não é a crise da sexualidade. Isso é a crise da identidade, a crise da formação de identidade. A sociedade contemporânea impediu, a partir do momento em que nós não temos mais qual é o interdito, qual é o interdito, qual é o limite, qual é o limite. O que se deve querer hoje para se ser feliz? O que uma pessoa tem que desejar hoje para ser feliz? Dinheiro? Um bom casamento? Uma boa namorada? Um bom namorado? Uma namorada bela? Uma namorada boa? Um homem bonito? Não tem importância que seja mal. Qual é o critério que nós usamos para a gente poder ter um prazer único, um prazer individual, o prazer da identidade? Foi isso que nós perdemos. Então, como diz um menino homossexual que eu atendo há muito tempo, ele diz assim, eu não sou homossexual, não quero ser heterossexual, eu me refugio na minha sexualidade do jeito em que eu sou melhor acolhido. Melhor acolhido. Tá? A Dyke Light, que apareceu no meu consultório, ela diz assim, tio, uma mulher sabe beijar muito melhor que um homem. A Dyke Light. Então, quando eu quero beijar para ter prazer, eu beijo uma mulher. Quando eu quero beijar para paquerar, eu beijo um homem. Então, o que eu quero mostrar para vocês é assim, a crise dos gêneros é secundária, a crise da identidade é primária. O que a gente deveria ser? Só heterossexual? Só homossexual? Vamos construir uma sociedade de homossexuais para ver se dá certo? Eles têm os mesmos problemas que os heterossexuais. Da mesma maneira. Ciúme, separação, briga e tudo mais. O problema é que, numa sociedade que não tem mais a fronteira dos seus limites, o narcisismo é que prepondera. Aquele menino hétero vai com a sua namorada hétero para uma boate e daqui a pouco ele está lá querendo ser olhado pelas outras mulheres. Aquele menino homo vai para uma boate com o seu namorado homo e também está querendo ser olhado, ser invejado. Aquele menino que está com uma bela garota, uma mulher muito bonita, ele quer ser invejado pelos outros por estar junto com um símbolo que a sociedade hoje considera um símbolo de poder, a mulher bonita. Aquele menino homo arranja um namorado bonito e vai com o seu namorado bonito para boate homo para querer ser invejado. Os problemas são os mesmos. As questões são as mesmas. O cuidado com os filhos, os problemas são os mesmos. A questão não é no sentimento que está em jogo, o sentimento homo, o sentimento hétero. Vocês não imaginam a quantidade de meninas que se obrigam a namorar e sofrem, se deprimem, tomam remédio, mas porque não suportariam ver a sua homossexualidade conduzida aí espontaneamente, explicitamente. Tá? A questão não é essa. A questão é, por algum motivo, essa sociedade contemporânea desistiu de oferecer padrões de identidade psíquica para nós. Só oferece padrões de identidade social. E é do que nós começamos a viver. De símbolos, o símbolo da roupa, o símbolo do sexo, o símbolo do... em alguns lugares, é bom ser gay. É um status ser gay. Então, muita gente que nem sabe o que é, fica gay para poder pertencer a esse status. Então, por que nós desistimos de oferecer às pessoas uma identidade psíquica? Essa é a questão. Tá? O resto é tudo consequência do que nós temos aí.